Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Supera, dessa vez gravando aí a aula 2 da playlist de Eletrodinâmica, tá? Então se você não assistiu a aula 1, é muito importante antes de assistir a 2, porque lá a gente trata dos conceitos, das definições da corrente elétrica, ok? Então, essa aula 2, ela tem o seguinte título: Intensidade da corrente elétrica, né? Algumas biografias, alguns livros, algumas questões pedem para você calcular a intensidade ou então só calcular a corrente elétrica. Então, tanto a intensidade como a corrente elétrica vai ser a mesma aplicação do que eu vou explicar aqui para vocês nessa videoaula, né? Então, vamos lá. A gente viu que corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Então, assim, às vezes, possa ser que exista muito fluxo, muito movimento ou pouco movimento. Então, essa quantidade de muito movimento de elétrons ou pouco movimento de elétrons pode ser calculado por meio da sua intensidade. Tá? Como é que eu posso calcular a intensidade? A intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, vai ser igual a variação da carga, esse Q aqui é carga, ó, variação da carga dividido pela variação do tempo. Lembre-se, meu querido, minha querida, que quando um elétron está se deslocando, ele vai gerar cargas elétricas. Então, por isso que é variação da carga dividido pela variação do tempo, ok? Professor, essa variação da carga eu já vi em algum local. Nós já vimos em eletrostática. Na eletrostática, a gente viu que a carga, que é o Q, é igual ao N vezes o valor de E, né? Lembre-se, carga é igual a N vezes E. Quem é o N? É o número de partículas em excesso. Quem é o E? É o valor da carga elementar, é uma constante, que vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembre-se disso, faça essa anotação. Por que eu lembrei disso daqui para você, meu querido? Porque pode ter questões que peça a intensidade, mas não forneça a carga. Forneça esse fluxo de elétrons, essa movimentação de elétrons, essa quantidade. Então, a gente precisa lembrar disso daí. Então, essa é a equação que vai me permitir calcular a intensidade da corrente elétrica. Toda equação, ou toda forma matemática, física, ela vai ter uma unidade de medida, tranquilo? Muitas vezes não vai gerar só um número, principalmente quando a intensidade, força, aceleração, massa, tá? Então, nesse caso, também nós vamos ter uma unidade de medida. E a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica, ou a unidade de medida da corrente elétrica, é o ampere. Ampere. Essa é a unidade de medida da corrente elétrica, que é representado pela letra A. Unidade de medida, ampere, representado pela letra A. Exemplo. Pode ter algumas situações que vem um número na frente, vem um número, né, 1, e na frente vem um A. Isso quer dizer que essa corrente elétrica, ou essa intensidade da corrente elétrica é de 1 ampere. Professor, o que significa 1 ampere? Aí a gente vai para a equação. Ó. Não é carga. Carga é dada em quê? Carga, na eletrostática, a gente viu que é dada em coulomb. Então, ó, 1 ampere quer dizer que é 1 coulomb, C, pelo tempo, 1 segundo. Quando eu falo que eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere, eu estou dizendo que durante 1 segundo vai passar uma carga de 1 coulomb. Quando nós falamos que nós temos uma corrente elétrica de 3 ampere, eu estou dizendo que em 1 segundo, aqui é um S, tá? Ó, 1 segundo, está passando uma carga de 3 coulombs, porque a corrente é 3 ampere. Professor, eu estava lendo uma revista uma vez e eu vi lá que as baterias da moto, ela tem aí cerca de 3, 7 ampere, dependendo da moto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela está funcionando, durante 1 segundo, está passando 6, 3 ou 7 coulombs por segundo, tranquilo? Então, essas são as unidades de medida da corrente elétrica. Lembrar que é em ampere, tá? Então, vamos aqui aplicar esses nossos conhecimentos. Ó. Exemplo 1. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere
Então veja que a questão dá, ó, 5A, 5 ampere, já forneceu a intensidade da corrente. Percorre um fio condutor. Encontre o valor da carga que passa através do fio em 1 minuto. 1 minuto. Qual o segredo da questão? A pegadinha. A pegadinha é que essa variação do tempo é em segundos, tá ok? A carga é em côlogo e o tempo é em segundos. Então, neste caso, a gente só vai ter aqui que transformar 1 minuto para segundos, tá? Vou pegar o pincel de outra cor aqui. Vamos aqui fazer a resolução. Vamos aqui fazer os dados. O que a questão nos fornece? A intensidade. 5 ampere. A questão está falando. O tempo, ó, ou melhor, a variação do tempo é 1 minuto. Meu querido, minha querida, 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 segundos, 60S. Então, se eu tenho esses valores, o que eu tenho que fazer agora? Pega a equação, ó. Qual é o valor da intensidade? 5. Eu tenho. Se eu tenho a carga, não, a questão pede. Então, eu tenho que encontrar ΔQ, dividido pela variação do tempo. É 1 minuto, mas só que a variação do tempo tem que ser fornecida em segundos. Então, dividida por 60. E agora, meio pelos extremos. Regra de 3, multiplicação na diagonal, tá? ΔQ vezes 1, ΔQ. Então, a variação da carga vai ser igual a 5 vezes 60. 5 vezes 60 vai dar 300, tá? Veja, se a intensidade está em amperes, se o tempo está em segundo, a carga é para estar em coulomb. Muito bem, aqui, ó, coulomb. Então, 300 coulombs. Esse é o resultado da nossa questão. No caso, o resultado do nosso exemplo, ok? Vamos aqui para o exemplo 2. Um fio condutor metálico, por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 20 elétrons. Durante 10 segundos, encontre a intensidade da corrente elétrica. Então, veja, nesta questão ele não fornece a carga, ele fornece a quantidade de elétrons, ou seja, ele diz que existe um fluxo ali, e nesse fluxo está passando 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E esse valor aqui de elétrons leva 10 segundos para passar. Durante esses 10 segundos, qual é o valor da intensidade da corrente elétrica? Tá? Então, vamos aqui. Primeiro, eu não tenho a carga, eu tenho o número de elétrons. Mas nós vimos aqui que quando eu tiver um número de elétrons, N, eu posso encontrar a carga. Então, o primeiro passo justamente é encontrar o valor da carga, que vai ser N. N é o número de partículas excesso, é a quantidade de moléculas se movimentando, é a quantidade de elétrons transitando de um local para outro. Então, N é 2 vezes 10 elevado a 20, vezes o valor da carga elementar. Essa carga elementar é uma constante, tranquilo? Então, nesse caso, como é uma constante, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19 aqui, ó. Normalmente, nos vestibulares, né, no Enem, em um concurso, as constantes elas são fornecidas, mas é bom também que você comece a aprender as principais, né? E a constante elementar é uma delas, é uma das constantes principais da física. Então, nesse caso, a carga vai ser... O que você vai fazer agora? Vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar um pincel aqui com outra cor. Vai fazer 2 vezes 1,6, ó. Quanto é 2 vezes 1,6? 3,2. Veja que eu tenho uma multiplicação de bases iguais, ó. É 10 e é 10. Então, pela regrazinha lá, a gente repete, né? Vezes 10. E agora, como é uma multiplicação, meu querido, minha querida, a gente vai somar os expoentes.
20 mais menos 19. 20 mais menos 19 dá 1. Então, a carga é 3,2 vezes 10 elevado a 1. Tranquilo? A questão pede a carga? Não, a questão pede a intensidade, só que não dá a carga, então a gente teve que descobrir. Fazendo este passo, nós vamos para o segundo, né? Qual é o segundo passo agora? É descobrir a intensidade da corrente elétrica. Intensidade é a variação da carga. Eu tenho 3,2 vezes 10 elevado a 1. Isso vai ser dividido pela variação do tempo. Em quanto tempo passa essa carga? A questão fornece 10 segundos. Veja que essa questão já está em segundos, não precisa transformar. Se tivesse em minutos, horas, a gente teria que transformar para segundos. Tá? Então, neste caso, ó, a intensidade vai ser... Professor, é 3,2 vezes 10 elevado a 1. Veja que esse 1 está positivo, então vamos tentar eliminar essa base 10. Como é que a gente elimina essa base 10? Como o valor está positivo, a vírgula ela vai para a direita. Ó. A vírgula ela se desloca uma casa para a direita. Então, meus queridos, se ela se desloca uma casa para a direita, ela vai vir para cá. Ó. Quando ela vir para essa posição, eu vou ter 32. E neste caso, a base 10 elevada a 1 foi-se embora. Tá? E se fosse negativo, a vírgula vinha para a esquerda. Então, eu vou ter o quê? 32 dividido por 10. Logo, 32 dividido por 10, eu vou ter uma intensidade de 3,2. Unidade de medida, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é dada em ampere. Então, essa é a resposta da questão. A intensidade é 3,2 ampere. Ou seja, 3,2 coulombs, aqui ó, 3,2 coulombs, eu vou até colocar a unidade de medida da carga aqui, ó, coulombs, ó, 3,2 coulombs por segundo. 3,2 coulombs por 1 segundo, né, por segundo. Essa corrente elétrica pode ter alguns submúltiplos, que são valores menores do que o 1. Então, assim como na carga elétrica nós tínhamos o milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb, aqui nós vamos ter o miliampere, MC. O microampere é uma letrazinha parecida com U, só que é MC. E o nanoampere, que é o NC. Em vestibulares, a gente utiliza mais, a banca ela gosta mais de utilizar o miliampere. Tá? Ou vai usar só o ampere, ou vai usar um miliampere. Professor, mas o que isso significa? Aí significa o seguinte, ó. Se nós pegarmos uma questão ou alguma informação que tenha um valor 2MC, esse MC é o que vale a 10 elevado a menos 3. Esse microampere, 10 elevado a menos 6. E esse nanoampere, 10 elevado a menos 9. Tá? Aqui, ó. Vamos exemplificar. 2MC, 5MC. O que quer dizer esses valores, né? Esses valores quer dizer o seguinte, ó. 2MC é 2 vezes 10. MC vale quanto? 10 a menos 3. Né? Elevado a menos 3. 5 é MC. MC é elevado a menos 6. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Você faz a troca da nomenclatura pelo valor realmente que, no caso, a nomenclatura vale. Ok? Então, essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de curtir esse vídeo para dar uma força para o canal. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, ok? Agradeço pela sua presença virtual aí assistindo essa aula. Muito obrigado e até a próxima.